bem, a gente agora está no Novo Testamento, né? Quando estava no Antigo, Salmo, 150 capítulos, Isaías, 60 e pouco. Agora é 4, 5, você não tem desculpa. Quem leu a carta do apóstolo Paulo à primeira igreja em Tessalônica, levanta a mão. Olha aí, diminuiu, hein, gente? Vamos ler a Bíblia, hein? Ó, chegar em casa, ler, ok? Parabéns a você que leu. Fica mais fácil quando você lê. Vai ajudar você no seu entendimento. Meu papel é tentar desmistificar a Bíblia, simplificar ela para você, que você consiga entendê-la de uma forma mais simples. Bom, é importante a gente ter a noção daquilo que o apóstolo Paulo está realizando. O Novo Testamento é composto de 4 evangelhos, evângelos, palavra boas novas, que é Jesus Cristo. Os quatro registram a história de Jesus Cristo, cada um de uma forma, focado num público. Nós temos um livro, então 4 evangelhos, um livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. É o único que nós podemos chamar de livro, autor Lucas. O livro de Atos vai registrar toda a história que nós vamos encontrar e nos deparar no Novo Testamento. Por isso é importante a leitura. Eu vou voltar ao livro de Atos em algumas situações para a gente entender melhor aquilo que o apóstolo Paulo está falando. E nós temos cartas. Cartas chamadas cartas paulinas, né? Dentre elas tem as cartas pastorais, que são 3, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, ele escreve para pessoas, e existem as cartas chamadas gerais. Carta e epístola é a mesma coisa. Às vezes você tem uma Bíblia mais antiga, está escrita epístola, é a mesma coisa. Literalmente eram cartas. A pessoa pegava e escrevia uma carta. Por isso que é importante sempre quando você lê, você saber quem é o autor, quem é o destinatário, qual o propósito desta carta. Então, você precisa fazer uso da hermenêutica, que é o contexto histórico-social, como era o mundo nessa época. Por exemplo, você tem uma ideia aqui, eu trouxe para vocês os mapas, só para você entender. Essa aqui foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, registrada no livro de Atos. Então, ele fez a sua primeira viagem missionária acompanhado de Barnabé e também de João Marcos. Quando chegaram na primeira cidade, João Marcos pulou do barco, saiu, voltou para Jerusalém. Ele fez essa visita aqui. Essas cidades compõem a Galácia, ok? Então, compõem a Galácia, por isso ele escreve a sua carta aos Gálatas. Ele, então, foi nessa cidade. As pessoas que se converteram eram judeus e judeus gentios, só para você entender. Um é de nascimento, é chamado de hebreu, né? O judeu legítimo. E os outros eram pessoas que eram de outras etnias, mas aceitaram a religião judia como a sua religião. Então eles eram chamados de prosélitos, né? Prosélito é o cara que é judeu, mas não é raiz. Eles tinham essa questão separatista mesmo. No próprio templo, quando você chegava, tinha o pátio do templo, você chegou no Open Mall, é tudo que está lá. Esse é o pátio do templo. Ali ficava cambista, foi o pessoal que Jesus expulsou. No templo, ninguém entrava. Diferente, não era um culto. Vou no templo. Não tinha. O templo só entrava o sumo sacerdote. Os sacerdotes ficavam no santo lugar, mas no santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, que era para pedir perdão do pecado do povo. Então essa foi a primeira viagem missionária. Paulo vai e prega nas sinagogas. Ele era fariseu, doutor na lei, profundo conhecedor das Escrituras. Era-lhe franqueada a palavra, ele pegava e apresentava Jesus Cristo. Pegava a Escritura e dizia: olha, aqui nós estamos esperando, que Moisés falou, foi prometido a Abraão, o rei Davi, é esse Jesus aí que vocês estão ouvindo, que mataram ele em Jerusalém. Então ele aproveitava para pregar. Na Galácia teve uma conversão em massa. A galera se converteu, a cidade parou para ouvir o apóstolo Paulo. Paulo foi embora, a galera desistiu. A galera vazou, foi embora. Paulo foi extremamente duro, severo, foi uma carta pesada. Vocês são tolos, como é que vocês aceitam outro evangelho? Vocês não têm vergonha, vocês ouviram a palavra e tem falsas pessoas que estão envolvidas com vocês. Paulo rasga o verbo. Então é importante você saber o contexto, ou seja, judeus se converteram.
Por isso que Paulo fala tanto sobre a lei no livro na carta de Gálatas. Ele fala sobre a lei. Então a lei é morta e ele vai explicando essas coisas todas porque o público dele era judeu. Ele faz a sua segunda viagem missionária. Ele tem uma visão aonde aparece um homem dizendo: passa a Macedônia. Então, nesse passa a Macedônia, ele vai para a Grécia. Então, é o primeiro momento que o cristianismo registrado vai para a Europa, ok? Nós estamos na Ásia, né? Aí o pessoal chama de Ásia Menor, Ásia Maior, e aqui é a Grécia. Então, ele foi para a Grécia. Então, ele fez, na sua segunda viagem missionária, Paulo era um cara sanguíneo, ele era aquele cara chapa quente. E ele, então, na segunda viagem missionária, foi o mesmo time, Barnabé e João Marcos. A gente vai. Só que ele falou assim, nós vamos passar, por exemplo, Complexo da Maré, Alemão. Aí o João Marcos falou assim, não quero. Aí ficou aquela briga, Paulo falou, então é o seguinte, vocês seguem o caminho de vocês, eu vou seguir para o outro caminho. Na segunda viagem missionária, companheiro de Paulo foi Silas. Aquele personagem que está cantando com Paulo, que ele foi preso na cidade de Filipos, é Silas, não mais Barnabé. Então abriram duas frentes missionárias. Paulo e Silas foram para cá e Timóteo. Eles foram para visitar essas cidades, que aí foi no caso aqui a cidade de Éfeso, Filipe, Tessalônica, Bereia, né? Então ele faz essa visita aqui que vão originar cartas que ele escreve para determinadas cidades. Tessalônica era uma cidade grande chamada Terma, porque lá tem muito água quente. Tem até, você bota no Google, piscinas de Pamukkale, né? É onde tem o maior necrópole, né? Porque as pessoas pegavam os enfermos, levavam para lá, achando que lá as águas eram medicinais, a pessoa ficaria curada, eles não tinham recursos de medicina, a pessoa às vezes não era curada, eles enterravam por ali mesmo, né? Então você bota piscinas de Pamukkale, as águas são quentes. E existia também em Tessalônica, o nome era Terma. E o nome foi mudado porque é o nome da meia-irmã de Alexandre o Grande, Tessalônica. Então, ela era filha de Filipe, né, que foi pai de Alexandre o Grande. Então, ele, em homenagem à sua filha, coloca o nome dessa cidade de Tessalônica. Completamente diferente a viagem missionária. Paulo prega, quem se convertem, apesar dele pregar na sinagoga, por exemplo, o texto já diz aqui, eu, Paulo e Silas, no capítulo 1, verso 1, e Timóteo, escrevemos esta carta, ok? Paulo, provavelmente, segundo alguns estudiosos, Paulo teria um problema de visão. Então, ele era talvez o espinho na carne dele, porque ele é um cara extremamente produtor. E ele não podia produzir, ele ficava preso, né? Porque você não tinha luz, não tinha lâmpada, não tinha lanterna, não tinha celular, não tinha papel, caneta, então, e ele não enxergava direito, não tinha óculos, então não enxergava. Quando você vai à carta de Gálatas, que nós estudamos na quarta-feira passada, Paulo, ele precisou fazer algumas coisas que ele não faz na carta a Tessalônica. Primeiro, as pessoas que se converteram eram judeus. E aí todo mundo ficou encantado com Paulo. O que os caras fizeram? Difamaram Paulo. Ele não é um dos 12. Esse cara é cascateiro. Esse cara não é apóstolo de Jesus. E aí os caras detonaram o apóstolo Paulo. Por isso, na carta aos Gálatas, ele defende a sua apostolicidade. Eu, Paulo, servo de Cristo, blá, blá, blá. E no final de sua carta, ele bota assim, esta saudação eu a faço de próprio punho, e esta é a minha assinatura. Por que ele fez isso? Porque as pessoas estavam falsificando cartas do apóstolo Paulo. Falsificavam, porque Paulo dizia, você pode aceitar a Cristo, não precisa continuar com a lei, guarda do sábado, não precisa nada disso. E aí, esses judeus pegavam e faziam assim, eu, apóstolo Paulo, digo para vocês que é preciso guardar o sábado, que vocês precisam guardar os 10 mandamentos, entendeu? Então tinha muita carta falsa do apóstolo Paulo que percorria, por isso que ele fala, essa é a minha assinatura, ele registra. Na sua segunda carta, as pessoas que se converteram não eram judeus, eram gentios. Então você que leu a carta de 1 Tessalonicenses, viu que ele não faz citação de Abraão, de Moisés, Antigo Testamento, lei, não fala nada, porque o público é outro.
Já mudou, de uma carta para outra mudou já a pegada. Paulo, por exemplo, a apostolicidade dele não era combatida. Paulo não se defende. Você vê como ele se apresenta em Gálatas, eu, Paulo, servo de apóstolo, chamado por Jesus Cristo. Ele aqui diz, eu, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos essa carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. E aí ele rasga o coração, fala, cara, vocês são top. E Paulo foi na cidade de Tessalônica, registra isso em Tessalônica. Aqui começa a perseguição a Paulo e ao cristianismo. A perseguição, porque você vê que Paulo foi apedrejado, açoitado, e muitas pessoas confundem datação e acham que era coisa do Império Romano. Não. Quem perseguiu o cristianismo, principalmente o apóstolo Paulo, foram os judeus. E essa perseguição que culmina na prisão de Paulo em Jerusalém foi foco dos judeus de Tessalônica. Só para você entender o esquema. Então Paulo pregou em Gálatas, os caras ficaram só na fofoca, fake news. O pessoal de Tessalônica foi para dentro, ok? Eles foram firmes, eles foram para cima de Paulo. Tanto que Paulo fugiu de Tessalônica, a galera começou a armar para querer matar, Paulo foge e vai para a cidade de Bereia, né, que são os bereanos. Diz que ele ensinava e o pessoal ficava conferindo, né? Por isso que o pessoal fala igual os crentes de Bereia, é um termo que é utilizado. Então essa é a sua segunda viagem missionária. E como é que era essa cidade, né? Então a cidade tinha mais ou menos 200 mil habitantes, era uma grande metrópole, né, da cidade romana. Como eu disse na quarta passada, Paulo escolhia grandes centros para poder pregar, ele causava um impacto ali, aquilo era pulverizado pelas outras cidades. O pessoal de Tessalônica foi um pessoal extremamente crente, ouviu a palavra de Deus, aceitou e não foram combalidos nem para um lado nem para o outro. A datação dessa carta gira em torno do ano 50 da nossa era. Então Jesus Cristo morreu, ressuscitou 33, 17 anos depois, Paulo já está escrevendo a primeira carta de todo o Novo Testamento, ok? Basicamente, a primeira, segundo alguns estudiosos, seria essa carta dele de Tessalônica. Então, fruto da sua segunda viagem missionária. E ele fala aqui em 1 Tessalonicenses 2,14, meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judéia, com o povo dali que pertence a Jesus Cristo. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Visto que os leitores de Paulo não são judeus, ele nessa carta não faz citação do Antigo Testamento, não tem essa preocupação. Então ele está escrevendo essa carta para dizer como ele está contente com o progresso espiritual deles, e o objetivo da carta era animá-los para continuarem firmes na fé. Então Paulo era também proativo. Ele está sendo proativo, ele já está encorajando os caras, ele está dizendo parabéns, vocês realmente estão firmes na fé, as outras cidades estão ouvindo falar de Jesus, fruto do trabalho de vocês, continuem firmes na fé. Paulo também fala sobre parousia, que é a segunda vinda de Cristo. Parousia, o termo no grego, da segunda vinda de Cristo. Então ele fala aqui em Tessalônica que Jesus vai voltar e vai levar os mortos. Então ele, na sua carta, responde uma dúvida deles. Eles entenderam o seguinte, Jesus já vai estar voltando. E quem morreu? Porque ele voltando, ele leva a gente que está aqui. E quem morreu, fica o quê? Vai para o limbo? Paulo fala, quem morreu e quem está vivo, vai todo mundo no mesmo balaio, ok? Então ele coloca, se você ler de novo o Tessalonicenses, você vai ver que ele responde a esta pergunta, que foi uma pergunta que gerou a crise no coração deles, e Paulo fala. E o que acontece também? Ele vai falar que encorajem as pessoas que não estão trabalhando, né? Paulo fugiu, veio para Bereia, de Bereia ele veio sozinho para Atenas. Ele deixa Timóteo aqui acompanhando a galera, ele vai para a cidade de Corinto. Então é interessante que ele pregou sobre a vinda de Cristo, os caras ficaram tão empolgados, falaram assim, cara, vou trabalhar para quê?
Que adianta eu ganhar 100 mil por mês, 200 mil por mês, 300 mil por mês, e eu vou morrer, não vou, caixão não tem gaveta. Ele falou assim, as pessoas vendiam suas propriedades, davam para os outros, e muitos pararam de trabalhar. Por isso que Paulo escreve nas cartas em Tessalônica, número 2, quem não trabalha não coma. Quem não trabalha não coma. Então, no evangelho não é isso. Porque o objetivo da segunda vinda de Cristo é você estar pronto, você estar preparado. Não é você quem tem o relógio de Deus e vai dizer o momento ou a hora que ele precisa voltar. Por isso que alguns teólogos, quando surge o iluminismo, a crítica da forma, a crítica da redação, eles pegam, e alguns questionaram, que Paulo não seria o mesmo autor das duas cartas. Porque numa, ele fala que vai pegar as pessoas de surpresa. Vai ser como um ladrão à noite. E na outra, ele fala, será marcados por sinais. Vocês vão perceber que o fim está chegando. Por quê? Porque a galera acreditou que o fim estava muito perto, pararam de trabalhar. Paulo, então, corrige o entendimento doutrinário daquelas pessoas. Paulo usa, pela primeira vez, algo que vai acompanhar a tríade paulina nos seus ensinamentos. Ele fala sobre a fé, a esperança e o amor. A gente encontra isso em 1 Coríntios 13, lá basicamente no seu último versículo. Atos 17, 3, diz que o apóstolo Paulo permaneceu 3 semanas em Tessalônica. Ok? 3 semanas ele permanece em Tessalônica. Ele já tinha passado pela cidade de Filipos, onde ele foi preso. Aqui ele foi preso, aqui ele foi açoitado. Mas ele escreve primeiro a sua carta para Tessalônica. E como eu faço com vocês aqui em ordem cronológica, a gente está estudando na sequência certinha, E eu quero falar para você, nessa manhã, que é a ênfase do apóstolo Paulo, é o seguinte, você não é qualquer um. Você é filho de Deus, amém? E como filho de Deus, devemos nos portar como tais. Ou seja, viver uma vida onde possamos ser cheios do Espírito Santo e viver uma vida que agrade ao Senhor, Então, que você tenha e assuma essa responsabilidade. Nós vamos ler Atos 4, que é onde Paulo foi a viagem missionária a Tessalônica, para a gente entender melhor a carta. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas às quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus. Viu como Atos é importante? Mudou o esquema de Gálatas, ok? Atos 17, 4 e 5. Está procurando aí, Bom, você é crente de Bereia. Aí diz assim, não-judeus, um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Então, isso foi fruto da perseguição. Você lê Atos 17, eles pegaram, Paulo foge, e eles pegam Jasão, que era o cara que morava lá em Tessalônica, e tentam enquadrar o cara, mas ele é inocentado, solta o cara. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Esse é o contexto que Paulo encontra em Tessalônica. Ok? Por isso que ele fala, vocês continuam sendo perseguidos por esses malandros, esses caras que foram colocados ali. E na sua carta, em 1 Tessalonicenses 4, verso 1, diz assim, finalmente, concluindo o seu pensamento, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. É por isso que você não é qualquer um. Você tem que viver a sua vida, entendo que o mundo deturpou o valor, e hoje você precisa ser feliz a qualquer custo. Ok? O que vale é a tua felicidade. Dane-se o seu casamento, dane-se o seu chefe, eu preciso ser feliz. Isso é um erro que acontece na nossa sociedade nos dias atuais. Porque se você viver uma vida para agradar a Deus, Deus vai se agradar de você. E concomitante, Ele vai estar sempre presente nas suas vidas, como eu disse no domingo. O problema não é a fornalha, o problema não é o deserto, o problema é a ausência de Deus. Ok? E aí diz assim, e é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais. Parabéns, vocês são bons, está muito legal, mas ele fala assim, você pode ser melhor. Por quê?
Você não é qualquer um. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Que teu Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Como é difícil a gente não desistir das coisas, né? A gente desaprende a lutar pelas coisas, pelos nossos ideais, pelos nossos sonhos, pela nossa família. Então tem sido difícil perseverar na caminhada cristã. E Paulo vai ensinar alguns segredos para a gente, para que a gente possa se manter firme na jornada do Senhor. Primeira lição, ele diz para você o seguinte: não seja qualquer um, você não é mais um, você não é fruto do meio, você é filho de Deus. Amém? Então posicione-se como filho de Deus. Aprenda a dizer não para aquilo que não vale a pena. Aprenda a se posicionar. Aprenda a ter uma postura correta diante da sociedade e de tudo mais, né? E ele diz assim: não queremos agradar as pessoas, mas a Deus. Por quê? É Ele quem põe à prova as nossas intenções. Não são pessoas. Eu, por exemplo, não tenho a menor preocupação com o que as pessoas pensam de mim. Mas a menor preocupação, eu sei quem sou e Deus sabe quem eu sou. Quando eu morrer, eu vou prestar contas a Deus, a Ele, da minha vida. Não vou prestar contas a ninguém. Eu vou prestar contas a Deus da minha vida. Eu procuro ter a minha vida ajustada com Deus para que isso possa acontecer de uma forma correta. Eu não tenho a menor preocupação. Eu fui para a academia outro dia, eu abro a gaveta, pego um short e boto... Tem cara que vai para a academia, passa perfume, faz a sobrancelha, usa meia que combina com não sei o que. Eu pego qualquer coisa. Aí vesti um short azul que tem umas listas onduladas, aí vesti uma camisa que tem o S do Super-Homem, preta, com laranja, com não sei o quê. Aí eu estou em casa parado, o Juninho, meu filho, fica assim: você foi assim para a academia? Eu falei, por quê? Tá ruim? Eu falei, cara, é nada com coisa nenhuma, né? Eu falei, dane-se, eu não estou nem aí. Eu estou indo lá para malhar, não estou para desfilar, né? Não estou para aparentar nada. Então as pessoas se preocupam muito com isso, né? Então a gente se preocupa mais em agradar pessoas do que agradar a Deus. Essa pergunta ela é profunda, né? E com certeza você vai responder que você agrada a Deus de todo o seu coração. É óbvio que você vai dizer isso. E eu poderia fazer uma lista aqui infindável de coisas que você pode fazer para agradar a Deus, né? Mas eu vou tentar resumir. Você consegue agradar a Deus através do seu amor, a Deus e ao próximo. Amor não fingido, tá, gente? Amor genuíno. Amor na sua inteireza da sua palavra, né? No seu envolvimento do reino, né? Daquilo que Deus está fazendo, seu serviço dentro e fora da igreja. Você tem que ser missionário de Jesus, em qualquer lugar que você for, né? Ser testemunha de Cristo, né? Falar de Jesus para as pessoas que cercam você, a sua obediência incondicional a Deus, né? A sua fidelidade. Então, Paulo deixa claro que não está preocupado com o que as pessoas fazem ou o que deixa de fazer. O foco dele é agradar a Deus. Eu pergunto, qual é o seu foco? A quem você quer agradar? Você quer ser aceito por quem? Você quer ser aceito por pessoas? Poucos vivem de uma maneira que, de fato, agrade a Deus. O nosso problema hoje é a inversão dos nossos valores. A vida a gente virou de cabeça para baixo. Aquilo que deveria ser prioridade está em último lugar na nossa vida. Mas Paulo diz, Deus põe à prova as nossas intenções. Ele sabe se o teu coração tá nele ou está longe dele. Então a gente consegue enrolar, enganar um ou outro, mas a Deus a gente não consegue. Não é você quem determina se agrada ou não, é Deus quem vai dizer se você o ama ou não. É o que Jesus disse no Sermão do Monte, né? Então muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, fiz cura, fiz milagres, expulsei demônio. E Jesus vai dizer, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Você usou o meu nome indevidamente, mas eu não sei quem você é. Então, a pessoa acha que agrada a Deus, mas o seu coração está longe de Deus. Eu pergunto, como é que você tem vivido a sua vida? Qual é a sua prioridade? Qual é o seu foco? Sabe, hoje você pode dizer que, de fato, você agrada 100% a Deus em tudo que você faz na sua vida? Segundo lugar, Paulo vai nos ensinar a aumentar o nosso relacionamento com Deus, aperfeiçoar, refinar. Gente, vida cristã é uma escada que só sobe.
Só sobe, não tem negócio de descer, sobe. Então hoje eu sei um pouco mais do que eu sei ontem, hoje eu sei um pouco mais. E não é fica tranquilo, não é corrida de 100 metros, eu tenho que aprender a Bíblia toda em 2 meses. Não, você precisa hoje ser melhor do que você foi ontem. Amanhã você precisa ser melhor do que você foi hoje. Então você precisa botar esses limitadores na sua vida e basilar, ver o que você tem feito e o que não tem feito. E Paulo nos dá uma grande ferramenta que ele ensina aqui. Ele fala para a galera em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Pastor, porque eu tenho 2 horas por dia. Não é sem cessar. Pastor, eu subo o monte 3 vezes por semana. Isso não é orar sem cessar. Orar sem cessar é quando você, na sua vida, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você se conecta com Deus e não tira da tomada. E não tira da tomada. Você vive uma vida de oração. A oração não é um momento pontual. Oração é algo contínuo. Porque oração não é também monólogo. Oração é um diálogo. Você fala com Deus e deixa Deus falar contigo. Que privilégio, né? Que você tem de Deus falar com você. Então a gente precisa muitas vezes parar para ouvir o que Deus tem nos ensinar. E a oração é uma das formas de nós nos relacionarmos com Deus. A oração é muito mais do que um ato religioso. A ideia dela é você se ligar a Deus. É uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento. E é interessante porque Jesus, algo acontecia com ele quando ele orava, velho. Quando ele orava, algo acontecia de diferente. Eu não sei se o cara, tá tenso, preocupado, aquele troço a vida, o cara tá moído. Porque Jesus foi chapa quente, né? Então, moído. Aí, diz o texto várias vezes no Evangelho, Jesus se retirava para orar. E ali ele era fortalecido por Deus, ele sentia, num desses momentos, ele teve um encontro com Moisés e Elias, suas vestes foram transfiguradas. Mas algo acontecia com ele, o semblante, sorriso, peso, alguma coisa, que os discípulos dele, em Lucas 11, quando Jesus sai para orar, os discípulos não aguentaram. E falaram, Senhor, ensina-nos a orar. A gente quer esse bagulho também que acontece com o Senhor. O Senhor ora, o Senhor volta diferente. A gente quer aprender desse jeito. Lucas 11:1. Certo dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos perguntou, Senhor, nos ensine a orar. E aí Lucas registra, não em ordem concatenada como Mateus, a oração do Pai Nosso. Em Lucas 11. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, só que ele é diferente da tradição que a gente conhece, que é do Sermão do Monte, né, Mateus. E aí o que acontece? Ele ensina a oração do Pai Nosso. Então, os discípulos notaram que algo acontece. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A oração não muda o coração de Deus. A oração muda o teu coração para você ficar alinhado com a vontade de Deus. Entendeu? Por isso que ele fala, orai sem cessar. Pastor, Deus não faz isso para mim, Deus não faz aquilo, Deus não sei o quê, Deus não me responde, Deus não sei o quê. E Deus está falando. Mas Deus não é obrigado a dizer sim para você. Quem assistiu o Todo-Poderoso 1, Jim Carrey? O cara pegou, deu sim para todo mundo, o mundo virou uma catástrofe. Não pode dizer sim para todo mundo. Entendeu? Tem todo tipo de pedido, todo mundo ganhou na Mega Sena. Então, aí cada um recebeu $1, o pessoal ficou louco, né? Então, todo mundo pediu para ganhar, então ele deu sim para todo mundo. Então, Deus sabe o que faz, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, deixa ele trabalhar. Então, a gente quer impor para Deus. Uma vez eu fui arguído, eu pregando aqui, falando sobre isso, né? Que a oração não muda o coração de Deus. Uma pessoa veio para mim, que veio dessa igreja do fogo puro, né? Que coisa, sei o quê, que você manda em Deus, veio aqui, me pegou aqui. E falou assim, o senhor está dizendo para mim que eu não posso mover a mão de Deus? Eu falei, não pode. Quem é você? O que é? Você é Bismaria? O que você é? Qual é o teu nome? Né? Eu falei, não pode mexer, não tem como. Quem é você para mexer na mão de Deus, pô? Entendeu? Deus, então, quem é você para chegar para o Bill Gates e falar, o Elon Musk dizer assim, você... Ninguém, não é funcionário, não é nada, não tem vínculo nenhum. Como é que você vai mexer na mão de Deus? Você está falando de um ser santo, onisciente, onipotente, onipresente, e você é um ser finito, né? Como é que você acha que vai mover a mão de Deus? As pessoas acham que pode.
E aí faz sacrifício, sobe monte, faz isso porque quer mudar a mão de Deus, quer fazer um favor. Querido, quando você se relaciona com Deus, o não, você está feliz. O sim, você está feliz. Porque você sabe que Deus está mexendo na sua vida. Ele vai fechar uma porta porque Ele, que é onisciente, sabe que é ruim para você. Por isso que João 13:7 diz, o que faço hoje, você não entende. Mas um dia entenderá. Quando você chegar no céu, Ele vai pegar, passar um filme para você e vai dizer assim, agora dá uma olhada aqui. Ficou bravo comigo, não foi? Quando eu fechei aquela porta, olha aqui o que ia acontecer se você seguisse por esse caminho. Então confia. Confie em Deus. Se Ele fechar uma porta, Ele vai fazer outra coisa por você. Amém? Eu pergunto, como é a oração na sua vida? Posso dar um conselho? Priorize. Tenha uma vida de oração. Orai sem cessar. Terceira lição que o apóstolo Paulo é que eu preciso ajudar sempre, atrapalhar jamais. Eu falo assim, cara, vai abençoar? Fala. Não vai? Cala. Não fala. Se eu não vou abençoar, tenho tanta coisa para falar, mas se eu não vou abençoar, não fala. A gente precisa ser bênção na vida das pessoas. E aí o apóstolo Paulo diz assim, não apagueis o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Outra versão, né? Então são duas versões diferentes, só para você entender aqui o sentido. Ou seja, quando eu entrego a minha vida a Jesus, reconheço que sou pecador, reconheço que não sei lidar com as circunstâncias da vida, eu quero viver a vida eterna com Ele, eu entrego a minha vida a Jesus. Nesse ato, o Espírito Santo de Deus mora em mim. Mas eu, através das minhas escolhas e da minha natureza humana, eu posso apagar o poder do Espírito Santo na minha vida. Eu vou apagar porque eu vou viver guiado pela minha natureza humana, meus desejos, minha carnalidade, e o Espírito Santo não terá proeminência na minha vida. Essa é uma triste realidade do cristão brasileiro. Ok? As pessoas são guiadas pela natureza humana e não pela sua espiritualidade. Então, se você tem coisa boa, alimenta de coisa boa. Né? Eu estou fazendo dieta, né? Simplesmente fazer dieta, meus exames deram ruim e tal, aí eu e Maria estamos fazendo dieta. Gente, é um saco fazer dieta. Quem gosta de fazer dieta, levanta a mão. Eu fico chocado com a Nicole quando ela pega e bota legume, né? Aí bota legume. Ela fala assim, gente, que delícia, legume. Eu falei, tá brincando, né? Tá brincando. Repolho, couve, que delícia. Delícia é um sonho, é um cheesecake, né? Uma lasanha, uma picanha, isso é uma delícia. Agora, que delícia, repolho, rabanete, você tá doido. E ela falou assim, não, eu gosto. Eu falei, pô, Deus te abençoe, né? E a mim não desampare. Então, assim, fazer dieta, cara, é um saco, entendeu? Então você pega, aí proteína à noite, eu já estou passando mal, chegar em casa, 6 ovos, e mistura aquele troço todo, e aí a variedade é enorme, né? Porque omelete, mexido, não tem uma variação, né? É ovo, né? Então, vontade de jogar na cabeça, assim, né? Mas tipo assim, não estou competindo a nada, não estou concorrendo a nada, estou fazendo por causa da saúde mesmo. Então, assim, às vezes, a gente tem a vontade, e atrapalha, né? A gente atrapalha. E eu quero dizer que você tem atrapalhado o que Deus quer fazer na sua vida. Você tem atrapalhado o que Deus quer fazer na sua vida. E só você pode atrapalhar. Porque é você quem vai se encher de coisa boa, é você que vai se encher de coisa ruim. A escolha é sua. É o que você vai se alimentar espiritualmente. São com as coisas do mundo ou são com as coisas de Deus? Paulo fala, gente, não apague o Espírito Santo. Não coloque Deus de lado. Posso dar um outro conselho a você? Você vai apagando o Espírito Santo e você não percebe. É sutil. Quando você passa e fala, cara, eu estou longe de Deus. Um amigo meu, o filho dele estava com câncer no cérebro, foi na igreja, eu fui com ele. E aí o pastor pregou, pai, entrega a vida a Jesus, não sei o quê, o cara ficou ali, o cara duro, o cara chorava, a camisa dele aqui estava encharcada, de tanta lágrima que ele tinha aqui, molhando. Aí eu estava do lado dele, não era pastor, não era nada, mas estou do lado dele e falei assim, cara, quer que eu vá lá na frente contigo? Ele falou assim, não. Eu falei, por quê? Ele falou assim, cara, eu fui coroinha. Eu servi na igreja católica. Eu, quando entrei na igreja, eu tentei rezar um Pai Nosso e não me lembro. Consegue entender? Ele estava se sentindo culpado.
O legal é que Deus ama você todo torto mesmo. Não está preocupado se você sabe o Pai Nosso ou não sabe. Ele quer cuidar de você. Mas aquele cara se achou assim, indigno. Eu não posso, não mereço que ele faça alguma graça sobre a minha vida. Foi se afastando e não percebe. Não percebe. Será que você tem apagado o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo tem lugar na sua vida? Quarto e último lugar, seja criterioso. O apóstolo Paulo vai dizer em Tessalonicenses 5, 21, examinai tudo, mas retém o que é bom. Você tem a liberdade, como diz, tudo me é lícito, mas nem tudo vale a pena. Então você pode examinar as coisas e reter aquilo que vale a pena. Eu posso olhar coisas do mundo, eu não preciso fazer as coisas do mundo. Eu não preciso experimentar para saber que é ruim, cocaína, maconha, adultério. Não preciso experimentar. Uma vez estava no debate na Rádio Melodia, estava o pastor, não vou citar o nome, né? Questão de ética, Silas Malafaia, e um outro pastor, eles estavam lá, e aí era sobre falar em línguas, né? O dom de línguas. E aí o Silas defendendo a questão do dom de língua. E aí, num dado momento do debate, ele virou para esse outro pastor e disse assim, você já falou em línguas? Ele falou assim, não. Então como é que você quer falar de uma coisa que você nunca experimentou? Aí ele virou para o Silas assim, o senhor escreveu um livro sobre homossexualidade. O senhor precisou experimentar para escrever? Aí ele ficou bravo. E eu fiquei só olhando o camarote assim, né? O troço pegar fogo. Então assim, você não precisa experimentar para saber que não vale a pena. É só olhar a vida dos outros. Então, Paulo dá um conselho àquela igreja. Vocês vão ouvir muitas coisas. Vocês vão ouvir muitas coisas. Mas você precisa ter um filtro espiritual. Ouvir as coisas boas, sabe? Aquilo que a pessoa fala e você fala assim, não vem de Deus. Isso não vai para o meu coração. Isso é sabedoria, viu? Isso não vem de Deus, isso não vai para o meu coração. Foi o que Neemias fez. Quando convidaram ele para ir para o templo e queriam matá-lo. Ele disse, vendo que não vinha da parte de Deus, respondi, estou realizando uma grande obra e não vou interromper. Cuidado, porque nem tudo vem de Deus. Nós temos a liberdade das nossas escolhas. E eu quero dizer, faça bom uso dela. Você tem direito a pesquisar todas as coisas. Examine-as, mas você precisa ter um filtro espiritual. Não seja como todo mundo, porque você é filho de Deus. Eu queria orar com você nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Eu queria muito orar pela sua vida. Queria orar por você. Você tem a sua história, você tem as suas lutas, você tem as suas dificuldades, você tem os seus vazios no seu coração. E eu quero dizer, Jesus é do tamanho do vazio do teu coração. Se grande ou se pequeno, Jesus é tudo aquilo que você precisa na sua vida. Jesus Cristo disse, Pedro disse, em nenhum outro há salvação. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Ele fala para você, o teu fardo está pesado, o meu é leve. Troca comigo, pega o meu fardo, o meu é leve. É uma alegria estar com Jesus, ser cuidado por Ele. Jesus está aqui hoje para mudar a sua história, para devolver a você a alegria de viver. A certeza de que nós vamos passar por lutas na vida e o problema não são as lutas, mas é a distância que você está de Deus. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus trouxe você aqui. Foi convidado por ninguém, não. Foi Deus que trouxe você aqui. Ele preparou este momento para você, para que você possa se posicionar ao lado dele. Jesus tem um propósito para a sua vida, Ele tem um plano para você, mas o legal é que é você quem autoriza Ele entrar na sua vida. É você quem diz, não, eu não quero. E eu quero convidar você que está aqui nessa noite, tanto no online como no presencial. Se você que está em casa, quer hoje se posicionar, tem coragem, o privilégio
de colocar sua vida em quem de fato pode mudar a sua história, Jesus Cristo, você que está online, escreva assim: eu aceito, eu quero orar por você. E você que está aqui conosco nessa noite, se você quer entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, faz um sinal com a sua mão, faz assim, ó, levanta a sua mão, eu quero orar por você em nome de Jesus. Levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Lá na galeria, se tiver alguém, levante a sua mão bem alto, eu quero orar por você. Hoje é dia de você se posicionar. Hoje é dia de Deus abençoe, lá atrás. Deus abençoe, em nome de Jesus. Existe mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Deus abençoe, senhora, em nome de Jesus. Existe mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Lá na galeria, Deus abençoe. Glória a Deus. Existe mais alguém? A Bíblia fala, cara, é muito legal, como fala assim: hoje quando ouvides a minha voz, não endurece o coração. Fica molinho, deixa Deus ajudar. Dá espaço, experimenta. Deixa Jesus agir. Será que você tem coragem de deixar Jesus agir? Existe mais alguém? Em nome de Jesus. Levante a sua mão bem alto, quero orar por você. Em nome de Jesus, levanta. Existe mais alguém? Não vou ficar aqui a noite inteira. É você quem diz sim, é você quem diz não. A bola está contigo. Essa é a liberdade, o famoso livre-arbítrio que nós temos, de fazer as nossas boas escolhas e as más escolhas. Essa é a melhor escolha da sua vida, Jesus Cristo. Existe mais alguém? Em nome de Jesus. Deus abençoe lá atrás, em nome de Jesus. É isso mesmo, é luta, viu? É o medo, o que vai acontecer? Não tenha medo não, confie. Ele morreu por você, Ele ama você. Deus abençoe a Janaína, Gabriel, Daniela, Rogério, Jennifer, Esther, Luan, Elaine, no online. Glória a Deus. Existe mais alguém? Em nome de Jesus. Não vou ficar aqui a noite toda. É você que fecha a porta da barca. E você não vai poder dizer: eu não tive chance, hein? Não me deram oportunidade. Você está tendo. É agora. É você que se posicione ao lado de Deus. Ou não. Existe mais alguém? Em nome de Jesus. E eu queria orar por você que está aqui, que fala: Pedrão, eu quero assumir um compromisso de agradar mais a Deus. Como ele disse na carta em Tessalonicenses, fazer ainda mais. Eu quero aprender a orar sem cessar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero apagar o Espírito Santo. Eu quero examinar tudo e reter o que é bom. Deus abençoe a Camila, a Bianca, Eduardo, Mário, Michele, Léo, Daniele. Culto online é uma bênção. É uma bênção. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Não tem ideia como a gente tem alcançado pessoas. São mais de 5.000 pessoas que a gente alcança pela internet. E o Espírito Santo de Deus, assim, a Janice, que está aqui, a mãe do Johnny, pregando o evangelho para a moça que trabalha na casa dela, a secretária dela. E aí ela saiu da casa dela, falou: você tem que entregar sua vida a Jesus. E ela aqui e tal. Quando a Janice assiste em casa, bota o culto online e ela vê. E aí ela foi, pegou o ônibus com o celular dela, ouvindo o culto de quarta-feira. Ela dentro do ônibus, quando eu falei assim: você entrega, levanta a sua mão. Ela no ônibus, ela falou assim: dona Janice, eu levantei assim. Levantei, mas não levantei assim, né? Mas ela chegou no dia seguinte e disse: dona Janice, entreguei minha vida a Jesus. Sabe, mas se você quer viver uma vida que agrade a Deus, você fala: eu posso fazer mais? Fique em pé no seu lugar. É o Espírito Santo que vai capacitar você, viu? É Ele quem pode ajudar você. Eu só posso te dar uma orientação, eu posso tentar apontar um caminho. Quem vai fazer a diferença na sua vida é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai mudar a sua história, a sua vida. Coloca a mão sobre o seu coração, eu queria orar com você. Nosso coração, segundo a Bíblia, é enganoso. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos, que muitos países não têm, de abrir a Bíblia, poder se reunir, orar e estudar a Tua Palavra. Que a gente valorize momentos como esse. Coloque em nós um desejo enorme de nos relacionarmos mais contigo. Que a oração seja algo natural no nosso cotidiano. Que nós possamos ser cheios do Espírito. Não permita, Senhor, que a gente de alguma forma vá apagando a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Capacita-nos, Senhor, dá-nos força, ajuda-nos a vencermos as lutas e adversidades da vida. Abençoe a vida de cada pessoa aqui conectada conosco, aqui no online. Que a Tua mão de poder seja derramada sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a sermos pessoas melhores. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, incansável de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria, o poder, a presença do Espírito Santo, seja
poderosa sobre a sua vida, seja palpável. Que você tenha a vida com Deus como nunca teve. Que a bênção do Senhor esteja sobre esta igreja dele, chamada CB Rio, e também sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, chega em casa, lê 1 Tessalonicenses e não deixe de ler 2 Tessalonicenses, quarta-feira que vem. Tamo juntos, se Deus permitir. Domingo, 9, 11, 19 horas, você é nosso convidado. Vá na paz, boa quarta-feira, boa pizza.